Fala pessoal, beleza? Eu sou o Leandro Rosa e eu tô aqui hoje com um bate-papo sensacional do nosso grande quadro de Gestores em Ação. E o tema de hoje é fundos small caps, uma boa alternativa para diversificação de investimento. Eu tô para falar com um cara aqui que tem muita experiência e que toca uma área muito importante nesse sentido. Cadu, pode se apresentar, cara? Fala um pouquinho da sua trajetória, quem é você, pra gente poder tocar esse bate-papo aí que você sabe bastante. Bom, primeiramente queria agradecer a oportunidade da Nova Futura de estar conversando com você, Rosa, e toda a equipe e também os clientes da Nova Futura. Bom, primeiro me apresentando, eu sou diretor da Mafra Investimentos, né? Comecei aqui na companhia no ano de 2003, então tenho aí basicamente 18, 19 anos de companhia já em diversas frentes aqui da área da gestão, né? Tanto da gestão, já passei pela área de risco também, né? Uma experiência bastante grande na área de gestão de recursos, tá? Bom, sou líder da equipe de gestão e análise, né? Então, acho que de tudo que a gente vai falar aqui é o coração da gestora, né? Onde a gente busca as alternativas, onde a gente discute as teses, né, constrói as teses e depois realiza as estratégias de investimentos nos fundos. Tá? Então, é uma equipe que trabalha há bastante tempo junta, acho que isso é importante colocar, né? O pessoal da mesa tem aproximadamente 10, 12 anos de casa, a área de economia tem pelo menos 6, 7 anos com a gente já, tem analistas que têm o mesmo tempo que eu de casa, 18, 19 anos de casa, então isso é muito importante para a gente poder chegar nas teses, né, construir as teses, esse time todo junto faz bastante diferença aí para construir portfólios vencedores, né? Então, acho que isso é um trabalho bastante legal, eu gosto muito, bastante dinâmico, né? E que todo mundo aqui gosta muito, curte muito fazer esse trabalho. Vamos lá, então vamos direto ao ponto que eu acho que é melhor, né? Primeiro, fala pra gente o que são small caps, né? O pessoal fala, pô, mas o que é uma small cap? É o tamanho? É quanto ela tá de market cap? Fala um pouco pra gente o que são small caps na visão de vocês e do mercado, obviamente, e por que diversificar nesse tipo de setor? Por que ele é tão atrativo, então, para fundos de maior capacidade de capitalização? Boa pergunta, Ross. Na verdade, small cap nada mais é, né, traduzindo aí, são empresas de baixa capitalização de mercado, né? Poxa, mas isso é bom, isso é ruim, né? Na verdade, é a característica da empresa, né? Ela está numa fase de crescimento, né? Onde a capitalização de mercado dela é considerada baixa, né? Isso é um problema? Não. Por quê? Normalmente as small caps são empresas menores, né? Ou que estão passando por fase de reestruturação, né? São mais ágeis, né? Então, você pega uma empresa já de um segmento consolidado, né? Que a gente chama o mid-large cap, são empresas maiores, né, que já têm um market share bem definido, difícil de mudar, né? Small cap não, ela pode estar surgindo para atender alguma nova demanda de mercado, né? Está atuando num setor diferente, por exemplo, dos setores tradicionais da bolsa, tá? Então isso tudo se traduz em, primeiro, no aspecto de diversificação, coisas diferentes para você diluir o teu risco. Poxa, já tenho Petrobras, já tenho Vale, eu já tenho um portfólio de grandes empresas e gostaria de diversificar um pouco o meu risco em outros setores, né? Outros setores ou empresas, né, que estão começando, que têm uma outra perspectiva de crescimento, né? E eu acho que o small cap vem para auxiliar a gente, né, ou apresentar uma alternativa na diversificação do portfólio. Por que isso é importante, né? O que a gente identifica no portfólio small cap, Ross? A gente vê o seguinte, que muitas demandas sociais, por exemplo, que surgem, né, dentro de uma empresa menor, você consegue fazer uma adaptação operacional, você consegue implementar a demanda de um determinado cliente e você consegue gerar valor, né? Gerar valor para o cliente e consegue gerar valor para o acionista, tá? Diferente de, poxa, você está pegando um setor super tradicional, o cara tem lá 30, 40% já do market share, para ele roubar ali um pouco de market share da outra empresa que também é grande, o cara precisa, sabe, se investir demais, né? Ou então isso talvez nem seja possível, né?
No segmento small, isso é mais factível. A gente já viu vários casos, né? Normalmente, quando a gente fala do IPO, né, o IPO ele surge mais ou menos ali com essa ideia, né, de você ter uma empresa para atender um segmento novo, seja de, né, demandas tecnológicas ou uma nova atividade, e você vê a empresa captando recursos, né, através de um IPO, ou ela tem uma estrutura mais alavancada de dívida, para poder atingir um determinado objetivo, tá? Então, isso se traduz em duas frentes. Primeiro, você tem empresas que são um pouco mais arriscadas, estou falando de risco no bom sentido, tá? Porque ela tem uma perspectiva de crescimento maior, tá? A estrutura de capital dela, se você for comparar com uma grande empresa, ela é um pouco distinta, ela pode estar com um pouco mais de dívida, ou ela pode ter acabado de sair de um processo de levantamento de capital, que seria o IPO, né? Ter acabado de sair dessa parte de captar recursos, né? E ela pode investir mais focada para aquela atividade que ela está querendo desempenhar, tá? Então, isso aí a gente vê como uma oportunidade, tá? E procura escolher empresas que tenham essa capacidade, que a gente identifica essa capacidade e que já tenham números, né, apresentados já com um certo tempo de mercado, que consiga mostrar para a gente o seguinte: olha, tem uma receita boa, tem margens boas e tem uma boa perspectiva de crescimento, tá? Então aí é que a gente vê a oportunidade do small cap. E aí quando você junta com a oportunidade de diversificar, né, você pode ter uma carteira de small que seja, vamos dizer assim, uma parte mais arriscada ali da tua carteira de ações e que busca um retorno diferenciado, né, daquele mais tradicional que muitas vezes o cliente já está acostumado, fica olhando lá mais o Ibovespa, né, colocar um ativo que tem uma característica diferente de risco e retorno, né? Um pouquinho mais de risco, como eu coloquei, mas que tenha uma perspectiva legal de retorno também. Perfeito, perfeito. É o que eu costumo falar, mas small cap tem potencial, se for uma boa empresa, para virar uma grande, uma mid ou uma blue chip no final das contas. Acho que a VEG é um desses cases, né? Quando eu comecei a investir, Exato. era uma small cap, né? Você tem nos Estados Unidos grandes empresas, hoje a gente já viu, né? Tem vários exemplos, né? O cara começou numa porta de garagem, aí depois vem o investidor anjo, o cara faz o lançamento na Nasdaq e de repente História, né? desponta, porque ele conseguiu atender uma demanda que outras empresas, até do mesmo setor, grandalhonas, estavam focadas em outras atividades. O cara ali identificou um nicho de mercado que ele conseguiu alavancar a operação, adaptar para atender aquele segmento e gerou valor, né? Gerou valor para a sociedade, gerou valor para o acionista. Tá essa visão que a gente procura identificar. Show de bola, Cadu. Na medida do possível, fala pra gente um pouquinho como é que funciona, ó, em linhas gerais, até onde você puder falar, né, a estratégia, né, do fundo da MAPFRE de small caps ali, como que vocês estruturam um raciocínio para escolher? É uma infinidade de empresas, são várias. Tenho certeza que a gente não acerta em todas, mas como é que funciona mais ou menos o racional de vocês aí para encontrar essas boas oportunidades? Perfeito, Rosa. A gente busca sempre utilizar a estratégia de valor, né? Então, na hora que a gente está construindo a tese de investimentos, né, a gente vai buscar ativos que, na nossa visão, depois de conversar com a empresa, depois de definir todas as premissas do setor, da linha de negócios que a empresa atua, dos produtos vendidos e tudo mais, a gente vai sempre buscar empresas que têm um valor, lógico, né? Um valor projetado a ser alcançado, tá? Tem muitas empresas, Ross, que a gente, quando vai analisar, a gente é o que chama, né? A gente olha empresas muito esticadas, né? A gente, poxa, tem empresa aqui com múltiplos super elevados, né? Então, a gente procura, a gente avalia, porque faz parte do trabalho, né? Elas aparecem nos nossos radares, mas a gente procura identificar aquelas que a gente vê que tem um valor apropriado, né? Não que você comprar empresas com múltiplos esticados seja uma má estratégia, isso não é verdade, né? Porque a empresa pode crescer muito mais do que você está projetando e até superar aquele valor que você tinha estimado de múltiplo.
Mas a gente é mais conservador. A gente busca aquelas que estão apresentando um potencial interessante, e aí você tem que analisar, né? E ela está mostrando para você o seguinte: poxa, olha, eu estou com um valor patrimonial atrativo, né? Valor patrimonial de mercado, né? Sim. Preço por valor patrimonial atrativo. Poxa, olha, minhas margens aqui estão super elevadas e eu continuo descontado. Então a gente vai olhar e falar: "Ó, vamos fazer, vamos ver isso aqui, vamos ver se está fazendo sentido. Por que que ela, primeiro, identificar por que que ela está descontada, entender a tese, construir tudo isso, chegar pelo menos num modelo de fluxo de caixa descontado e achar um target, tá? Esse é o trabalho que a gente faz. Aí você fala: poxa, mas vocês fazem isso, então é sempre bottom-up, né? Que você pega a empresa e traz, né, sobe para achar o valor. Não. A gente trabalha também com as expectativas setoriais, né? Então, a nossa área de análise econômica fala: ó, aqui está pintando mais no setor interno, ou um setor mais voltado para commodities exportadores. Então, a gente vai olhar para setores também, vai falar: bom, vamos ver se dentro desse setor tem alguma oportunidade. Ah, não, aqui já está super. Todo mundo já precificou e não tem grandes valores aqui, ou historicamente está caro. Então, não vamos avançar ali. Então, pode vir dos dois lados, setorialmente e macro, né? Ou então a empresa aparece num radar, a gente tem alguns radares construídos de múltiplo, né? Se a empresa sofre muito no mercado, começam a aparecer os múltiplos interessantes de mercado. E aí a gente, opa, vamos separar esse cara, vamos ver como que está a situação dele, né? Avalia, vê a situação de múltiplos, faz comparação com outras do setor, né? Identifica se é um caso de recuperação, se está tendo uma mudança de estratégia na companhia, e aí busca o valor, tá? E aí a gente sempre encontra, tá, Rosa? Acho que isso é importante colocar. Para todos os papéis que a gente tem na carteira, a gente tem um target próprio, tá? Por quê? A cada novo negócio, a cada divulgação de resultado, a gente consegue no modelo atualizar o modelo e ver o seguinte: poxa, esse ativo frustrou essa expectativa. Ou, olha, saiu um novo negócio que para a empresa não foi legal, o cara vai ter que se alavancar, o cara, tomei dívida, ou comprei uma empresa nova, tomei dívida no mercado, a gente vai reavaliar a tese para falar: poxa, isso aqui complicou o modelo anterior que a gente tinha avaliado, né? Tudo isso faz parte do nosso trabalho, isso é muito dinâmico, né? Acompanhar empresas, né? Fazer as projeções, desenvolver as teses, não é algo fácil, né? Para você ter isso num nível de granularidade que você consiga mudar esses drivers e identificar a mudança no valor, né? Fazer uma curva de sensibilidade de fatores que impactam a empresa, não é algo trivial. Para cada empresa, para cada setor, você vai ter que ter uma modelagem diferente. Tá? Então, isso demanda muito esforço da equipe, né, de Sem dúvida. constante atualização. Tá? Então, só para te dar uma ideia de como a gente trabalha, né? A gente vai buscar valor nas empresas, né? Procurar empresas que têm um alto upside, e aí eu te dei alguns detalhes de como que a gente vai fazendo esse trabalho, tá? Não é só trabalho com, sei lá, bottom-up, não. Só trabalho com definições macro setoriais, também não. A gente vai procurando identificar nas duas modelagens como que a gente chega lá. Perfeito. Já que a gente está falando de dificuldades, a gente passou por um momento, por uma crise sanitária que começou lá no ano passado, e a gente estamos sofrendo com isso até hoje. Como é que foi, né? Que tipo de estratégia vocês fizeram para se manter bem nessas crises? Foi difícil, tenho certeza que foi difícil, mas, né, coronavírus, agora tem a Evergrande assustando um pouquinho. É, como vocês fazem? Tenho certeza que nesse momento muitas empresas que vocês enxergam com potencial de valorização ficaram mais descontadas ainda. É, Como que vocês fizeram para passar por isso? Como é que foi um pouquinho Rosa, desse isso aí, aprendizado? o momento de crise, né, quando você vê, no momento que você está vivendo, né, isso é bastante impactante. O grau de incerteza cresce demais, né, para todos os setores e todos os ativos que você está acompanhando. E quando isso acontece, existe aquilo que a gente chama de racionalidade. De repente,
tudo perde valor ao mesmo tempo, né? Você tem um alto grau de correlação em todos os ativos, isso vem contra, né? Você tem lá uma carteira montada com vários setores, com vários nomes, tudo perde valor de repente ao mesmo tempo em grande intensidade. Isso foi o que aconteceu ali no auge ali do coronavírus. Quando isso acontece, algumas oportunidades aparecem, tá? Então, o momento de crise, lógico, ele traz um drawdown importante, né? Todo mundo tem aquele sofrimento, mas ele mostra, ele aparenta, né? Ele traz para as equipes de gestão e análise oportunidades que elas aparecem por mera irracionalidade. Precisa vender a todo custo por uma questão de incerteza total. Isso leva a algum momento de encontrar bons ativos, tá? Nesse momento você precisa reavaliar tudo. Então, o ano passado, quando aconteceu isso, obviamente o varejo parou, por exemplo, né? A gente reduziu as posições de varejo que a gente tinha imediatamente, né? Começou a aparecer outros ativos que a gente já acompanhava e começou a ficar bastante descontado. Então, a gente vendeu esses ativos que a gente entendeu que ia sofrer bastante com aquele momento, né? E falou, olha, esses aqui pelas circunstâncias, né, eles não perdem tanto valor nesse momento. E aí que a gente conseguiu fazer a rotatividade de carteiras, né, e conseguiu, obviamente, ter um bom retorno, né, tanto no ano passado quanto neste ano. Não vou citar nomes aqui para o nosso papo não ficar velho, mas depois vocês olhem nas lâminas, né, que tem disponível no site, para acompanharem, né, o movimento de drawdown e depois de recuperação, tanto em 2020 quanto em 2021, que está sendo, para nós, né, em renda variável, a gente está conseguindo superar os benches, né? Então, é isso, né? Em linhas gerais, não são momentos fáceis, né? Porque você vê muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e assim, ele para mim, eu tento passar para o pessoal, para não ficar tão focado no agravamento, né? Olha, não, tá caindo, circuit breaker um atrás do outro, não, tá ok, o fundo, ele foi constituído com esse ativo, o cliente que está ali, ele sabe que nesses momentos esses drawdowns acontecem, mas o que deixa, pelo menos para mim, mais é um momento desafiador, né, que traz desafios, nesse momento você conseguir agir, né? Você fala, poxa, olha, aqui eu preciso sair disso e entrar nisso, né? Então, e que na verdade, eu acho que o grande trabalho do gestor ou de uma equipe de gestão e análise é nesses momentos saber se apropriar, né, desse movimento de recuperação, como posicionar o fundo para se recuperar depois, né? Então, voltando até um pouquinho aquilo que a gente tinha começado a falar lá no começo, né, diversificação, né? Então, você ter uma carteira bem diversificada, né, na medida do possível, não ter grandes concentrações que comprometam a rentabilidade do fundo, né, assim, falando mais do lado de gestão, né, e oferecer para o cliente o seguinte, poxa, olha, comprando um fundo, você compra uma diversificação natural, diferente de você comprar R$ 500. Eu estou colocando R$ 500 porque é o investimento mínimo no MAFI Small. É diferente você comprar R$ 500 de Petrobras, por exemplo, né, e comprar R$ 500 de uma cota de um fundo. Com R$ 500 você compra uma diversificação grande, né? Tudo isso que a gente está conversando aqui, né? Então, e isso é importante, né? Você estando com uma carteira de um fundo bem diversificado, ou uma carteira que a pessoa tenha bem diversificada, ela te ajuda a passar melhor nesses momentos de crise, né? Algumas coisas vão sofrer mais, outras menos, outras vão se recuperar melhor do que outras, né? Umas vão demorar mais para recuperar, né? Como foi em alguns setores, no caso do ano passado, né? Mas, em linhas gerais, se você tiver algo bem diversificado, você pode contar com mais alternativas para se recuperar depois, tá? E ter a habilidade, né, de identificar essas oportunidades e buscar a recuperação da carteira. Eu tenho certeza que essa diversificação, né, ajuda muito o cara que está começando, o investidor que vem aqui na Nova Futura e está procurando, né, um fundo de investimento.
que você acha que esse cara ele tem que avaliar para escolher um bom fundo, né? Porque tem vários, né? Um leque é grande, que elementos, né, não só quantitativos, mas qualitativos também. Que o investidor que vem aqui, que vai procurar lá no nosso site, ele tem lá o seu portal e tudo, e tem um monte de fundo de investimento. Como que você enxerga o que poderia ajudar esse cara a falar, não, eu quero esse aqui, eu vou nesse, só para dar uma força aí para o cara que vai assistir a gente. Bom, Rosa, eu acho que assim isso serve para qualquer fundo, né, que a gente for avaliar. Primeiro, o cliente deve sempre olhar o perfil de risco dele, né, e se a alocação que ele está fazendo naquele segmento, que a gente está falando do small, né, mas isso serve para qualquer tipo de alocação. Ela está corretamente definida, né? Nunca comprometer um capital num fundo de mais risco, como é o nosso caso aqui que a gente está conversando, de um dinheiro que você vai precisar em breve, né? Acho que essa é a, vamos dizer assim, regra de ouro. Né? Imagina você no auge da crise do Covid, precisando daquele recurso que você está alocado num fundo que pode ter uma variação bem expressiva, né? Então, assim, você precisa estar pronto para permanecer um determinado tempo com aquele recurso. Acho que essa é a primeira regra. A outra regra, olhar para trás no histórico do fundo, né? Pegar a lâmina, né? Que todo mundo divulga, o material de divulgação, na verdade, né? Olhar para o histórico do fundo e falar, poxa, se eu tivesse alocado o que eu estou querendo alocar aqui, estou me sentindo confortável com essa alocação, se eu tivesse passado por essa crise nesse momento, né? Estou confortável com esse tipo de alocação. Olha, se eu tivesse zerado aqui e não tivesse tempo de recuperação, olha, o fundo teve um tempo, determinado tempo de recuperação. Estou preparado para esperar esse tempo, né? Então, isso são coisas que o cliente deve olhar. Bom, outros fatores qualitativos, né? A gestora, conhecer bem a casa, né? Esse trabalho, obviamente, vocês fazem um pouco também para os clientes, né, Rosa? Vocês escolhem gestores, trazem para falar aqui, que é o que a gente está fazendo hoje, então vocês têm a percepção do que é feito, como que é o processo de investimento. A gente falou aqui muito rapidamente, espero ter conseguido falar em linhas gerais, né? Se a gente tivesse mais tempo, daria para falar bastante tempo sobre isso, mas é conhecer como a coisa é feita, né? Então, a gente teve hoje a oportunidade de eu poder explicar para todo mundo como que é o trabalho, né? A gente não chega aqui de manhã, olha um ticker lá, nossa, estou gostando desse ticker, né? Olha, o gráfico aqui tá legal, não é nada disso. O trabalho profissional de investimentos é um trabalho árduo, duro, de você acompanhar, de você reavaliar a tese, questionar a todo momento, né, aquelas premissas que você definiu. Conforme a empresa for evoluindo o negócio, você questionar aquilo que você determinou, né, como uma premissa de crescimento, né, ou de evolução de negócios da empresa. Isso faz bastante diferença, né? Isso não, quando você está olhando o nome de um fundo na plataforma, você não vê tudo isso, né? Mas essa oportunidade, eu até agradeço, Ross, traz um pouquinho, né, para o cliente que está procurando investir, né, de saber como que a gente faz, tá? Então, eu acho que esse é o caminho, procurar saber, né, como o trabalho é feito, olhar o track record, né? O nosso fundo, por exemplo, esse MAFFI Small, Rosa, ele está aberto desde 2008, passou por várias crises, né? Então, ali, poxa, teve várias crises que a gente passou, 2017, impeachment, agora o Covid, como recuperou, né? Então, eu acho que isso a pessoa deve avaliar também, né? Qual que é o estilo. Ali por ali você consegue ver o estilo, né? Se é mais conservador, né? Por ali você pode identificar se tinha uma carteira muito concentrada ou não. É difícil de olhar isso ao longo do tempo, mas normalmente grandes drawdowns, né? Podem denotar uma ausência de diversificação. Aqui, no caso do Covid, é aquilo que eu conversei, tudo cai ao mesmo tempo de maneira bastante intensa. Então, é normal nos fundos de renda variável isso acontecer, né, nesses momentos mais críticos. Mas isso em períodos mais comuns, né, é mais fácil de identificar. Poxa, aqui deu um grande retorno positivo, né, sem ter alguma grande notícia naquele período. Poxa, isso pode ser um indício de diversificação. Veja que eu não estou nem pegando exemplo negativo, Sim. né?
porque do ponto de vista de risco, né, grandes pauladas também podem identificar risco, né, volatilidade maior, né? Então, o interessante é ter um retorno consistente, né, ao longo do tempo, ver se o retorno supera ali o benchmark de maneira satisfatória. Isso são pontos bastante interessantes. E aí, Ross, se você me permite, eu queria só dar, como a gente tratou desse assunto agora, hoje, por exemplo, na nossa carteira, tá falando de 2021, hoje a gente está com 15 setores alocados, tá? E com 18 ativos, tá? Então, tem alguns setores que têm Sim. a mais ativos compartilhando ali o share do setor. Entre estratégia global e local, o que a gente fala de estratégia global? Pode ser até uma empresa só listada no Brasil, mas que tem uma diversificação geográfica importante. Por quê? Se você tiver uma crise só no Brasil, esse ativo, ele fala, bom, essa linha de negócios no Brasil, você sofre um pouquinho, mas olha, ele está diversificado numa outra região, né? Então, entre ativos concentrados só no Brasil em estratégias de negócio globais, então, desses 18 ativos que eu falei para você, 13 estão mais dedicados a estratégias locais e 5 já têm uma estratégia diversificada mais global. Tá? Então, a gente procura também, dentro do negócio, ver a estratégia mais diversificada em outras regiões, tá? Para, se você tiver uma crise sistêmica só no Brasil, parte do portfólio, né, dessas empresas também conseguem capturar a evolução lá fora, tá? E mais, ao longo do ano de 2021, Ross, além desses 15 setores, já teve 7 setores que a gente estava posicionado e zerou a posição. Então, o Caramba. que isso significa? A gestão ativa. Né? Não é, a pessoa pode entender assim, não, poxa, ele falou da estratégia de valor, então ele compra um ativo hoje e vai esperar um tempão para a estratégia maturar e tudo mais. Pode ser algum caso. No nosso caso, como eu coloquei para você, esses 7 setores, eles atingiram o nosso target. Quando ele atinge o target, a gente fica bastante ansioso pelo seguinte: ou a empresa tem algo novo a apresentar para nós, né? Ou ela comprou um negócio, ou ela fez alguma coisa diferente. Se isso não foi realizado, né? Se ela não foi divulgado algo novo, na nossa cabeça a gente atingiu o objetivo. Então a gente confirma isso. Se isso não aconteceu, a gente reduz a posição, zera, e foi o que a gente falou aqui. Então, ó, 7 setores a gente zerou completamente, e de 18 ativos que a gente tem hoje, a gente já teve outros 13, a mais 13, que a gente também já zerou. Entrou na posição, a posição maturou, pelo menos parcialmente, o valor que a gente identificava como target, e a gente decidiu encerrar a operação porque, poxa, você comprou um ativo, tinha uma expectativa de target, de upside de 30%. Ela sobe 30% em um mês e meio. Você olha lá, você fala, poxa, aqui não tem mais upside. Mudou algo, aí você fica revirando a empresa. Não. Gente, tem outras no radar que tem upside, troca essa pelas que tem upside. Então, isso é muito dinâmico, né? Então, se você imagina, pessoa sozinha, do começo do ano para cá, ter a capacidade de fazer toda essa avaliação, atualização e fazer todo esse giro que eu falei para você, é um trabalho difícil, não é uma coisa fácil, tá? Então, o que eu queria transmitir é que isso tem valor também, né? Você conseguir oferecer uma gestão ativa para ir capturando o resultado e guardar, né? Porque você pode, o ativo sobe 100%, sei lá, todo feliz. Se você não faz nada e o ativo cai, Sim, você sim. sai menos, você pode sair num ano no 0 a 0. Você falou, puxa, o negócio subiu para caramba, não zerei, agora ele voltou, e agora o que que eu faço? Então, assim, isso a gente procura ser muito dirigente, né? Disciplina para fazer isso. Ó, se atingir o target, que eu falo para a turma, me convençam que vale a pena ficar. Ou essa empresa tem que ter algo diferente que a gente não viu, ok, ninguém consegue, poxa, desse universo de ativos conhecer
tudo a todo tempo. Então a gente vai, procura falar com o RI. Poxa, queremos entender o movimento recente, foi divulgado alguma coisa? Vocês divulgaram algum guidance? O que mudou? Ah, nada. Continua tudo igual ao último papo. A gente volta no modelo e fala, gente, expirou o upside. Né? Não tem amor a negócio, não tem amor a setor, não temos amor a nomes, a tickers, nada. Deu o resultado, zerou. Tá? Então, acho que é importante também trazer essa parte da diversificação e da gestão bastante ativa aí para vocês e para os clientes, tá, Ross? Cara, sensacional, Cadu. Muito obrigado, cara, pelo seu tempo. Aproveito para falar que aqui na Nova Futura a gente dispõe dos fundos da MAPFRE. Você pode começar a partir de R$ 100. O Small Cap, se eu não me engano, é a partir de R$ 500. Exatamente, R$ 500. É bem tranquilo. Agradeço demais, Cadu. Sempre que você puder, vai ser um prazerzaço ter você aqui com a gente. É muito bom trazer pessoas com experiência, que conseguem passar por esses cenários e que olham para um setor. Eu sou um grande fãzaço de small cap. Eu acho que a gente tem que, pelo menos parte do nosso capital, tem que estar focado nessas pequenas empresas ou menores empresas, porque o potencial delas crescerem é enorme. Né? Eu costumo falar que se você quer pegar aquela empresa que pode dar aquela porrada em 10 anos, 4, 5, 6 mil por cento, como a gente viu algumas que se destacam, geralmente é nesse setor que a gente vai encontrar. Né? Não vai ser nas grandes, nas empresas mais maduras. O potencial de ganho de market share para elas é menor, então essas pequenas são algo para o pessoal, os investidores olharem com mais atenção. E muitas vezes o pequeno investidor ele não sabe muito como escolher e deixar parte do seu patrimônio com profissionais que sabem como escolher essas boas empresas. Dentro de um fundo como esse já vai estar diversificado, sem precisar de grandes capitais, e eu acho que isso ajuda bastante. Então, muito obrigado. Imagina, Ross. Estamos sempre à disposição quando vocês puderem participar. Vai ser um prazer ter vocês por aqui. Tá? Com certeza, agradeço novamente. Será sempre um prazer. Quando vocês quiserem, a gente está à disposição de vocês e de todos os clientes da Nova Futura. Bom, pessoal, para a gente encerrar, eu queria agradecer a presença de todos vocês e deixar claro que aqui na Nova Futura você investe em fundos com apenas um clique. Tá? Você pode escolher o seu fundo, dar uma olhada no prospecto, dar uma olhada na lâmina, ver se faz sentido a estratégia de investimento, e é tudo muito fácil e muito rápido por aqui. Não esqueça de deixar o seu like pra gente, sua ajuda, promover nosso canal e para trazer mais conteúdo para vocês. E para quem tiver interesse, tiver sugestão de algum gestor, algum grande participante do mercado que vocês considerem interessante, coloca aí pra gente como sugestão que a gente vai procurar trazer conteúdo com essa pessoa, tá bom? Não esqueça que abrir sua conta é gratuito e vai ter uma assessoria completa para você começar a investir. Forte abraço e até a próxima. Vem para Futura.